O problema é que a maioria dos donos não são do ramo. Eles são apenas investidores e os investidores visam apenas lucro. E às vezes esse lucro faz com que o seu trabalho não apareça. Como era o meu caso, que era diretor apenas de futebol profissional, de alto rendimento, então você fazia empréstimo ou revelava jogadores da base. Esses jogadores se revelavam na base e em 1 ano, 6 meses, eles eram vendidos. O Jailson, goleiro do Palmeiras, é um. O Ricardo Goulart é outro. O Júnior Urso, outro. Boquita, Dentinho, vários jogadores que hoje... O Gil, que era da Caldense, da Chapecoense, que sofreu acidente, também era de dono, com quem eu trabalhava. Então, tinham vários jogadores que nós compramos o jogador e 6 meses, 7 meses depois de um campeonato paulista, era vendido, às vezes, por valores muito abaixo do mercado e que aí desmantelava completamente a equipe, contratava jogadores um salário extremamente alto, sem condição nenhuma de jogar ou entrar no lugar desses jogadores que eram revelados pelo trabalho que a gente vinha fazendo nos clubes. E tinha comissão de empresário, comissão de técnico. O técnico não leva o dinheiro para o jogador jogar. Leva sim, que eu recebi várias propostas para colocar o jogador na equipe. O técnico ganhava uma participação do contrato de vários jogadores. E isso fez com que eu me desiludisse e abandonasse o futebol. Tinha uma expectativa muito grande de me tornar um dirigente do futebol. A minha decepção em 3 anos foi enorme. Uma frustração. Gerson Nascimento, Fabinho? É dinheiro ruim, né? É um dinheiro errado. Eu não me sentia bem. Era uma coisa que não me fazia bem. Mas quando você fala, Ricardo, pela experiência que você viveu, que treinadores ganhavam pela escalação de jogadores, sim. Isso acontecia só na base ou era no profissional? Não, no profissional. Nessas Vários. equipes que você passou aí? Vários grandes atletas, grandes jogadores. E às vezes superintendente também colocava o jogador no clube e cobrava da Luvas uma comissão desse jogador para levar o jogador para o clube, que às vezes não tinha condição técnica. Nós tínhamos vários jogadores na base para poder jogar na equipe profissional. Esse Camilo do Botafogo era um. Eu vou enumerar aqui uns 50 jogadores que passou pelas equipes de formação onde eu trabalhei e que eram jogadores que tinham totais condições de jogar nas equipes profissionais, muito mais condição física, técnica, e tinham esses jogadores que pagavam tanto para o dirigente como para o técnico, e foi o maior problema que eu tive no futebol, foi esse. Quem pagava é o empresário, né? Ou às vezes o jogador até. Até o jogador? O jogador fazia um contrato de 60 mil, 25, 30 mil era do dirigente, do superintendente ou do técnico. Vários. E você acha que isso acontece ainda hoje? No meu tempo que eu trabalhei 3 anos no futebol, acontecia praticamente toda semana. Toda semana acontecia um caso. E eu comecei a ter alguns tipos de problema com esses jogadores e com esses dirigentes e com esses empresários. E aí eu achei melhor não participar disso. Inclusive respondi aí 36 processos, estou respondendo ainda. Porque eu assinava a transferência, assinava os contratos. Mas todos eles estão sendo pagos. Nenhuma causa trabalhista desses atletas que entraram na justiça, que não recebe também, né? O dono vira e fala assim: Ricardo, manda ele, não vou pagar, manda ele entrar na justiça. Lá na frente eu resolvo o que eu vou fazer. E acontece de hoje eu estar respondendo ainda alguns processos, mas todos pagaram. Tanto do Santo André, do Guará, todos, do Caldense, da Caldense, todos foram pagos. Toda vez que entra na justiça há o acordo e o acordo é pago. Mas já é proposital isso para poder... Muito bem. Ô Fabinho, fala com o professor Navarras aí. Navarras, eu tenho assim, um fator interessante, que o Ricardo Goulart, ele é de São José e começou no Sub-15 aqui no Taubaté. Exato. Uma das primeiras entrevistas do Ricardo Goulart foi no Sub-15, o apelido dele era Gordinho e tudo mais. E o Taubaté até ficar esperto nessas transações do Ricardo Goulart, até porque deve ter alguma porcentagem pequena, mas deve ter. Navarras, vou entrar aí no mundo das negociações. Hoje a notícia que amanheceu, o Neymar foi até o CT do Barcelona, se despediu, está a caminho de Paris, vai acertar com o Paris Saint-Germain. O Neymar é um dos grandes jogadores do mundo. Você, no vôlei, você faz negociações com os melhores jogadores do mundo
do vôlei. Sim. Aí dá para citar o Wallace, até o Ivovic, Rafa, que tá Ivovic, chegando, a Rafa, Lucarelli. É. A gente tem vários jogadores, até os que já passaram, Dante que tá agora voltando. voltou, exato. Então são grandes jogadores mundiais, nível espetacular, que jogam aqui em Taubaté e você faz essa contratação. Sim. Como que funciona trabalhar com esses jogadores no aspecto da negociação? Antes de acertar, como que funciona essa negociação? É com o empresário direto? É difícil lidar com esse tipo de jogador pelos altos valores envolvidos? Quais são esse meio? Como que funciona esse tipo de negociação? Primeiro que no vôlei você conversa primeiro com o atleta, da condição que você vai dar para ele, que clube que ele vai jogar, qual a equipe que ele vai jogar. A palavra do atleta é a palavra que vale, a do empresário é apenas para fazer o contrato. Aqui em Taubaté eu adotei uma postura de não pagarmos a comissão do empresário, né? Isso acontece em alguns clubes europeus. Para tirar o atleta, o clube paga uma comissão para o empresário levar esse atleta para a Europa. Aqui em Taubaté adotei essa conduta, então o que é passado para o empresário é em cópia ao atleta. Esse valor de contrato é passado, tudo que passa para o empresário passa para o atleta. Se ele vai tomar conhecimento disso ou tomar importância disso ou não, é um problema do atleta com o empresário dele. Aqui nós não pagamos a comissão à parte, é o atleta que tem que acertar com o empresário. Nós não temos nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de contrato com o empresário, é apenas com a empresa que presta serviços ao clube aqui de Taubaté. Apenas isso, é um contrato de prestação de serviços por 10 meses, ele fornece nota fiscal, paga todos os impostos e os encargos retidos na fonte. É só isso, nada além disso. E não gera nenhum tipo, quando assim, a gente está vendo hoje a negociação, como tem Marcel dos Santos para o Barcelona, agora do Barcelona para o Paris Saint-Germain, quem comanda a vida dele é o pai, e dizem que o pai é muito, digamos, chato, para usar uma expressão tranquila, chato nesse tipo de negociação. Sim. Você já teve que lidar com isso com algum jogador que é um pouco mais complicado? Ele, eu quero isso, aí você fala, beleza, aceito, passa 2 dias, ele fala, eu quero mais isso. Como que funciona isso? Leva 10 dias uma negociação, você começa no primeiro dia, leva uma semana, 10 dias para esse atleta acertar, fechar o contrato e encerrar as negociações. Alguns não. Alguns me conhecem de longas datas do voleibol. A dificuldade é 1, 2 dias, já resolve o contrato. É o caso do Rafa, o caso do Dante, o Wallace também foi muito rápido. Mas alguns criam seus problemas, até porque a família se envolve realmente, tenta fazer algumas negociações, às vezes extra, mas aí, nesse caso, a gente passa a proposta e fica aguardando a resposta. Não tem muito o que fazer. No voleibol não tem esse tipo de negociação, pelo menos aqui em Taubaté. Nós não temos essa conduta, né, de ninguém, nem todas as pessoas envolvidas na direção da equipe adotamos essa conduta de trabalho. Não se negocia com o empresário, nós não negociamos nada com o empresário, apenas fazemos o contrato final do que foi acordado com o atleta. Eu já trabalhei no vôlei há muitos anos assim, trabalhei em Suzano, trabalhei na Ubra, fui técnico da seleção venezuelana e agora... Inclusive nas Olimpíadas de 2008. 2008, 2004 fui como estatístico e olheiro da seleção brasileira, que foi na Grécia, que o Brasil foi campeão inclusive. Mas essa conduta vem desde Suzano. Não sou uma pessoa que os empresários gostam muito, até porque tenho essa conduta de trabalho. O pessoal reclama muito, tentam passar por cima e ir direto em outras pessoas que estão envolvidas na direção aqui da equipe. Mas a forma de se trabalhar e de se conduzir o esporte aqui é uma forma extremamente séria. Não tivemos nenhum tipo de problema. Nunca eu tomei uma decisão e foi voltado atrás por um ou outro dirigente. Muito pelo contrário, eles seguem à risca o que é colocado e o que é tomado de decisão é feito, a decisão é tomada e não se volta atrás. E é por isso fácil. Que o vôlei em Taubaté hoje é um grande sucesso. O sucesso está ligado à administração de uma forma correta. Sem dúvida. Não tem muito segredo, não tem segredo. Fornece a nota, recebe. Não tenho nota, não tem como me pagar assim, não tem. É nota fiscal como prestador de serviço, os impostos são retidos na fonte. E esse é o maior dos problemas que a gente tem, às vezes, que eles não querem pagar os impostos que tem que se reter na fonte, inclusive. Ô Ricardo, me conta uma coisa.
Se alguém quiser contratar um desses jogadores aí do Taubaté, tem que entrar em contato com o Taubaté? Não. Com você ou vai direto no jogador? Nessa temporada não tem como, é só pagar a multa contratual. Vai Tem a multa contratual. Exatamente, inclusive há 2 semanas atrás houve um clube da China que veio tentar negociar a ida do Lucarelli. Nós só colocamos, paga a multa contratual e encerrou o assunto, ele vai embora. Se o atleta quiser ir, estiver disposto a ir, nós temos que acatar. É uma regra da Federação Internacional. A multa é depositada, o atleta está livre para ser negociado por outro clube. Mas Sem ele problema. poderia, por exemplo, o clube da China poderia negociar com o Taubaté, se fosse o caso? Não tem como. Ele tem que fazer o depósito. A gente fazer. apresenta o contrato do atleta na Federação Internacional. A Federação Internacional passa esse valor da multa contratual ao clube que quer contratar. E aí tem uma negociação. Eu quero diminuir o valor da multa, vou pagar, não vou pagar, vou pagar 70%, 80%, aí é um outro negócio. Foi deixado bem claro. Vocês depositam os 100% da multa e ele vai para a China, se ele quiser, né? Aí ele não quis jogar na China. O Lucarelli não quis Ainda jogar bem. na China. Ainda Mas se bem. ele quisesse jogar na China, a gente receberia com muito prazer a multa dele, sem problema nenhum. Só me permita mais uma, Tony, para trazer para o futebol também. A gente vê muito falatório a respeito, fulano, o clube tal foi procurar tal jogador de grande renome para contratar e não consultou o clube ao qual ele pertence. Sim. Como é que você, como homem do vôlei, como gestor que já trabalhou no futebol, observa isso? É muito nhenhenhé ou você acha que tem que passar, que tem que ter essa atitude mesmo? Primeiro você tem que saber se o atleta quer vir para o seu clube. Começa por aí. É uma coisa no voleibol, principalmente, e hoje também está sendo valorizado demais no futebol, é a estrutura. Um clube bem estruturado, o atleta está valorizando demais isso. Tanto no vôlei, como no futebol, como em qualquer outro esporte de alto rendimento, é valorizado demais a estrutura. Se o atleta tiver interesse em realmente sair ou negociar o contrato, você tem que falar com o empresário desse atleta. Hoje, qualquer jogador de nível médio para baixo, ele de 17, 18 anos, 16 anos, ele tem empresário. E esse empresário leva essa condição e essa proposta ao clube que ele pertence, se o atleta tiver interesse em ser negociado.